Fala meus amigos do canal GS Celsius Tech, estamos aqui começando mais um vídeo. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o nosso treinamento presencial. São muitas pessoas que têm nos procurado para fazer esse treinamento presencial e quer tirar as dúvidas em relação a alguns assuntos que a gente vai abordar no treinamento, quantos dias será o treinamento e algumas outras questões também que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. A gente vai tirar bastante dúvida acerca do nosso treinamento presencial. Já era para ter feito esse vídeo há algum tempo, mas a correria não estava deixando. E aí eu tive que parar aqui agora o que eu estava fazendo, justamente para fazer esse vídeo tirando dúvidas aí de vocês. Vamos lá, pessoal, vamos começar do início, como diz aí o ditado. Vamos lá. O treinamento ele será realizado aqui em Pernambuco, na Escola LK Cursos do nosso amigo Leandro Kennedy, do dia 20 de novembro ao dia 24 de novembro de 2023, ou seja, nesse ano que estamos, certo? Serão 5 dias de treinamento, dia 20, 21, 22, 23, 24. 5 dias aí de muito conhecimento. Garanto a você que se inscrever no nosso treinamento, que esse treinamento vai ser um divisor de águas aí no seu conhecimento. Com certeza você vai aprender muito, que a gente não vai tratar de brincadeira lá, a gente vai aprender de verdade. Muita coisa que a gente vai estar passando e alguns assuntos a gente vai falar aqui para vocês, por exemplo, nesse vídeo, beleza? Para você se inscrever nesse treinamento, você pode se inscrever através do WhatsApp que está aqui na descrição ou que está aqui fixado no comentário. Então eu vou deixar o link do contato do Leandro Kennedy, que é ele que justamente está fazendo essa parte aí de inscrever os alunos no treinamento. Então se você quer fazer o treinamento, eu vou estar deixando o WhatsApp, é só clicar, você já vai direto aí para o WhatsApp aí do Leandro Kennedy e ele vai passar todas as informações de valores e tudo mais, ok? Mas vamos lá. Quais assuntos serão abordados? Antes de a gente falar dos assuntos, eu quero falar do nível do nosso treinamento. Como será o nível do nosso treinamento? É básico, intermediário, avançado, Então vamos lá, pessoal. Nosso treinamento é um treinamento de reparos em placas para Android, certo? Porque existe uma diferença no diagnóstico, na análise de um iPhone, por exemplo, e um Android. Então a gente vai abordar as placas Android, ok? E o nosso treinamento, ele será um treinamento do intermediário ao avançado. Porém, você que está no nível básico também pode fazer o nosso treinamento. Como assim? Se você já sabe fazer um conector, se você já sabe trocar um botão, se você já sabe trocar uma tela, se você já sabe fazer toda essa parte básica, certo? Mas você não sabe nada ainda, de reparo de placa, de trocar um componente na placa, de analisar, de checar um bloco, um setor que está com falha, então você também pode fazer esse treinamento com a gente. Por quê, pessoal? Mesmo que o treinamento ele é específico e voltado para essa parte de intermediários, de técnicos intermediários e técnicos avançados, o treinamento a gente também vai trazer um pouco de um conhecimento básico. Por quê? Porque tem muito técnico que está no nível intermediário que provavelmente tem muita coisa básica que ainda não sabe fazer. Tem muita análise básica que ainda não sabe fazer. Tem muitos componentes básicos da placa que ainda não compreende o funcionamento. Então a gente vai utilizar a eletrônica aplicada a smartphone para passar para o aluno o funcionamento dos componentes analógicos, dos componentes digitais, as comunicações entre esses componentes. A gente vai falar sobre os barramentos de comunicações, barramento de controle, barramento I2C, I2S, barramento SPI, SPMI, barramento ART, barramento MIP e algumas outras malhas aí digitais também, como malha de interrupção, reset, e habilitação, por exemplo, que é necessário que o aluno saiba para que ele possa progredir no intermediário e avançado, saber medir essas linhas, saber diagnosticar falhas nesses blocos, nessas linhas, para poder também fazer reparos intermediário e avançado. Quando você só sabe, por exemplo, resolver falhas a partir de linhas, de malhas
de alimentação, e quando você tem uma falha, por exemplo, em uma malha digital e não sabe o procedimento de análise naquelas malhas para você saber verificar se tem uma falha ali ou não, você ainda está no nível, né, básico, por exemplo. Então, o nível intermediário ele já requer esse tipo de conhecimento para você conseguir, né, resolver problemas que são mais complexos. Beleza? Então, praticamente toda essa parte básica, né, das comunicações dos componentes, né, do funcionamento de cada componente na placa, de forma que a gente possa saber medir esses componentes, não só os componentes analógicos, como capacitores, diodos, resistores, bobinas, né, que são os indutores, e alguns outros componentes, como transistor, né, tipo FET e tal. A gente também vai aprender, né, como analisar os circuitos integrados e saber como encontrar falha nesses componentes, ok? Então isso é o básico. Parte intermediária, pessoal, a gente vai abordar, né, por exemplo, conhecimento dos circuitos, dos setores da placa. Por exemplo, a gente vai conhecer praticamente todo o setor da placa, todos os setores da placa a gente vai estudar, ou seja, setor de áudio, né, setor de iluminação, setor de imagem, a parte de Bluetooth, Wi-Fi, rádio FM, GPS. A gente vai estudar também, não sei se eu falei aqui, o setor de carga, né, o setor de inicialização da placa, setor de radiofrequência. Então a gente vai estudar todos os setores, saber como eles funcionam, né? Porque quando a gente compreende o funcionamento de um setor, fica muito mais fácil de a gente conseguir resolver o problema, porque a gente vai ter praticamente um mapa, né? Um mapa que a gente vai gravar esse mapa e entender, poxa, a partir do comportamento da falha na placa, a gente mais ou menos já vai saber quem é que causa esse tipo de falha e a gente já vai medir esse componente. Então a gente acelera o processo de análise, né, utilizando um protocolo específico para poder encontrar a falha de forma mais simples, fácil e objetiva. Então a gente tem uma didática totalmente diferente, ao qual provavelmente você nunca viu aí em um treinamento presencial. Então a gente vai estudar bastante análise de circuito. E os alunos que forem fazer o treinamento, eles estão convidados a levarem as suas placas que estão nas suas assistências, né? Placas de cliente, placa sucata, placa de estudo, enfim, a placa que você tiver e você quiser levar para o treinamento para tentar consertar, né? Para trabalhar com a gente ali, você pode levar essa placa que a gente vai justamente, né, trabalhar em cima das falhas que os alunos levarem lá no nosso treinamento. Então a gente vai estudar uma falha de inicialização, vamos pegar um aparelho com falha de inicialização, vamos estudar uma falha de áudio, vamos pegar um aparelho com falha de áudio, ou seja, a gente vai estudar tanto a parte teórica com a prática ao mesmo tempo, para que o aluno ele possa compreender, né? Estudar bastante também leitura e interpretação de esquema elétrico, a gente entender o funcionamento de um esquema elétrico, por que a gente tem que ler o esquema elétrico, como é que a gente vai conseguir, né, gravar as siglas que lá tem, né, saber fazer a interpretação daquelas siglas, entender a origem da malha, né, o caminho dessa malha e para onde ela está indo, né? Então é muito importante saber disso, a gente vai estudar também sobre isso, saber analisar, por exemplo, nos casos dos Androids, tem muitos Androids que eles não têm esquema elétrico. E no caso de não ter esquema elétrico, como é que eu devo analisar uma placa Android? Né? Tá com uma falha lá de áudio, tá com uma falha lá na rede, tá com uma falha de inicialização, tá com uma falha de carga. Como é que eu analiso sem esquema elétrico? Então existem técnicas, né? Técnicas básicas que a gente pode estar utilizando, né? A gente não vai ter tanto detalhe de análise, mas a gente pode sim resolver bastante coisas em placas, por exemplo, que não tem esquema elétrico. Então a gente vai estudar também análise com esquema e também vamos, né, desenvolver esse conhecimento baseado em uma análise intuitiva, né, do circuito, por conhecer já aquele circuito em outras placas, né, e resolver aqueles problemas ali, mesmo que não tenha esquema elétrico. Então você vai aprender também esse tipo de técnica aí que eu utilizo aqui na minha bancada e também me traz bastante resultado quando não tem um esquema elétrico, por exemplo. Beleza, galera? Às vezes eu me esqueço aqui, são tantos assuntos, né? Eu não vou conseguir me lembrar de todos, né, pessoal? Eu não estou nem com uma colinha aqui para estar falando.
deveria ter anotado tudo, né? Mas eu estou falando aqui dos principais assuntos que iremos abordar no treinamento. Então a gente já falou, né, da parte básica, algumas coisas intermediárias. Vamos falar também, pessoal, vamos abordar também, né, uma coisa muito importante, que era a interpretação da falha baseado no consumo da fonte de alimentação. Isso não só com aparelhos que estão com problema de inicialização, como também aparelhos que estão com falha em setores, por exemplo. O aparelho não está carregando, sim, vamos ligar ele na fonte, vamos observar se tem pulso de boot alterado, né, se tem alguma fuga quando entra em stand-by. Então tem muita coisa que a gente observa para analisar uma falha e a partir daquela observação a gente consegue, né, checar bastante coisa e analisar de uma forma mais precisa, né, e chegar aí à conclusão da falha, por exemplo. Então, se você tem uma falha de inicialização, né, que é o terror dos técnicos, muitos técnicos têm dificuldade, por exemplo, de resolver um aparelho que está com uma falha de inicialização. O que é uma falha de inicialização? É uma falha que algum componente, né, que está ligado, né, ao setor de bootstrap, o setor de inicialização, ele está comprometido e por conta disso o aparelho não liga. E a partir da análise na fonte de bancada, com conhecimento em eletrônica, junto com o conhecimento, né, da interpretação do esquema elétrico, a gente consegue resolver diversos problemas como esse, né? Então o aparelho está lá consumindo até 20, 30 mA, por exemplo, e caindo para zero. O que pode ser? Ah, não, o meu aqui está consumindo até 6 mA e caindo para zero. O que pode ser? Então, existem consumos diferentes que a gente trata, né, o protocolo de forma diferenciada. A gente usa um protocolo para um tipo de consumo, a gente pode utilizar um outro protocolo para um outro tipo de consumo. O aparelho está consumindo e travando em 70 mA. O que é? Será que é memória? Travou em 130, travou em 150. Será que tudo isso é memória? Então, tudo isso você vai aprender no nosso treinamento presencial, certo? E a gente vai ter um material didático também que vamos entregar em PDF, beleza, pessoal? Um material em PDF que vocês podem depois imprimir, né, para ser o seu guia aí na sua bancada na hora que você estiver reparando seus aparelhos ali na sua bancada, né? Então, é uma coisa a mais também, né? Então, treinamento vai ser bem bacana e diferenciado. Saber utilizar técnicas de microampere, né? Saber utilizar o multímetro e todas as suas escalas, saber utilizar o osciloscópio, que é muito importante, né? Mesmo que você não tenha condições de comprar um osciloscópio de bancada, mas você pode comprar um microscópio portátil por 350, 400 reais e utilizar esse osciloscópio nos reparos aí, por exemplo, de inicialização, radiofrequência, áudio, parte de carga e em inúmeros setores. O osciloscópio não é só para analisar falhas de inicialização. O osciloscópio se usa em várias falhas na placa. E isso eu vou mostrar para vocês na prática aí, quando vocês estiverem no treinamento, beleza, pessoal? Então a gente vai ensinar você a utilizar a fonte não só para ligar o aparelho, certo? Você vai utilizar a fonte para bastante outras técnicas. Você vai utilizar o multímetro com a combinação e com outros aparelhos de análise para você encontrar falhas, né? E a gente vai utilizar todas as medições ali do multímetro, mostrar para vocês ali quais são as técnicas que eu utilizo na bancada para encontrar falhas, né, para resolver problemas, com o multímetro, com o osciloscópio e também com outras ferramentas que eu tenho aqui na minha bancada, que vocês também podem estar adquirindo, né, ao longo aí da jornada aí na profissão e também utilizar essas ferramentas para fazer reparo aí na sua bancada. Então o treinamento é realmente um treinamento puxado. Eu vou ficar falando a noite toda aqui, né, se eu for falar de tudo que a gente vai passar no treinamento, mas vai ser um treinamento muito bacana e diferenciado. Eu convido você a fazer parte aí dessa família que vamos estar aí no dia 20 de novembro, né, de 2023. E aí, mas vai ser só isso? Não, tem várias outras coisas aqui que são assuntos mais medianos, né? Mas eu estou tentando me lembrar aqui de alguns e vamos lá, vamos para a parte, né, de CPU e memória, por exemplo. Como analisar uma falha na CPU, como analisar uma falha na memória,
como analisar uma falha no PMIC, como analisar uma falha de FPMIC. E FPMIC só não dá falha de carga não, e FPMIC também pode causar falha de inicialização. E como é que eu analiso o IFPMIC, por exemplo, né? Eu falei PMIC, né? Eu acho, mas voltando, eu estou falando de IFPMIC. IFPMIC, pessoal, pode causar falhas de inicialização também, né? E como é que se analisa um IFPMIC para saber se realmente não é ele que está causando aquela falha? Os conversores Buck, né? As fontes chaveadas, SMPS, né? E são os Switch Motor Power Supply, né, que dão muito problema de inicialização também. Vamos estudar sobre esse tipo de circuito, né, que causa muita falha aí de inicialização. E outras coisas que a gente vai ver, como por exemplo, saber fazer, né, reparos utilizando a microsoldagem segura. Você saber como extrair um componente resinado, né, como tirar um componente resinado de uma placa e utilizar em outra, né, como você pode, por exemplo, estar extraindo a CPU de uma forma segura, sem danos à placa, né? Você que tem dificuldade, você que está tentando fazer um rebalem em um PMIC, por exemplo, em um FPMIC, tem dificuldade de fazer um rebalem, né? Tem dificuldade de analisar, tem dificuldade de encontrar falha, tem dificuldade de encontrar falha nos circuitos mais básicos, esse treinamento é para você. Agora vamos lá. Poxa, eu quero fazer o treinamento, mas eu quero fazer reparo de CPU, rebalem de CPU. Será que vai ter no treinamento? Exatamente, pessoal. Vamos ter também, né, esse ensino, né, de técnicas de extração de CPU, extração de memória, e não só saber extrair, é saber o porquê eu estou extraindo, né? Porque não adianta você, eu estou com o aparelho aqui consumindo em tal valor, eu vou tirar aqui o componente e vou botar de novo para ver se vai ficar bom. Não, a gente tem que ter pelo menos uma base através da análise para saber o porquê que a gente vai levantar aquele componente ali, né? Por que a gente vai levantar a memória? Como utilizar, por exemplo, a programadora em falhas, né, de memória, por exemplo, como diagnosticar pelo menos, né, a falha utilizando uma programadora. Então tudo isso, pessoal, a gente vai ver no treinamento, né? Professor, mas e CPU tipo colmeia? Aquela CPU lá do A31, do A50, do A51, né? E alguns Xiaomi aí que tem aquela CPUzinha colmeia. Como é que eu faço aquilo ali? Será que vai ter esse tipo de aula lá? Exatamente, pessoal. Também vamos fazer, né, mostrar para vocês como fazer um reparo em CPU, como fazer um rebale em CPU colmeia, né? Para quem não sabe o que é CPU colmeia, é aquela CPU que ela tem a SDRAM em cima e a CPU ela é toda cavadinha, né, com os buraquinhos ali, onde a solda fica dentro, que é praticamente o terror. E poucos técnicos do Brasil, eu posso dizer isso com propriedade, poucos técnicos do Brasil conseguem fazer reparo naquelas CPUs, né? E você aí, ó, vai sair na frente. Provavelmente não só no seu bairro, mas praticamente no estado, né? Por quê? Porque se você procurar no seu estado alguém que faz esse tipo de reparo de CPU colmeia, provavelmente essa pessoa não vai fazer, porque é muito complexo e complicado. Só que existe um segredo ali, que é só Paybuft, que você aprender, você vai conseguir fazer qualquer tipo de CPU daquela sem tantas dificuldades. Existe um segredinho ali naquela CPU que ninguém sabe, né? E eu, a partir de vários estudos, muita prática, acabei desenvolvendo e eu vou passar para você que vai fazer o treinamento com a gente. Isso é a cerejinha no bolo aí para você que vai fazer esse treinamento com a gente. Beleza, galera? Então, ó, treinamento vai ser topado, diferenciado. Você que vai fazer esse treinamento pode ter certeza que o treinamento vai ser o divisor de águas aí no seu conhecimento. E com certeza você aí, né, que é estudante da microeletrônica, né, você que curte muito aí fazer reparos em placas de smartphone, você vai sair na frente, né, do seu concorrente, porque o que você vai aprender lá provavelmente você não viu em nenhum curso, né, de reparos em placas Android. Mas eu já fiz o treinamento com fulano, com beltrano, com cicrano, sem querer desmerecer nenhum outro professor, mas eu garanto a você que o que você vai ver no treinamento vai ser algo que vai ser
bem diferenciado, né? É um conhecimento aí bem diferenciado, a forma que eu analiso, a forma que eu utilizo para extração, para limpeza, para muita coisa é muito diferenciado e eu garanto isso para você. O treinamento vai ser topado, beleza, galera? Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês aí o link, né, do WhatsApp do Leandro Kennedy para vocês entrarem em contato. Vai lá, conversa com ele, né? Conversa lá, vai conversando e já reserve a sua vaga. Já vai lá e reserva. E depois você chega aí pro treinamento que o negócio vai ser, vai ser filé, beleza, pessoal? Vai ser o filé mignon. Então, te aguardo lá, beleza? São mais ou menos, que horas são aqui? Deixa eu ver que horas é. 9h15, né? Então já vou finalizar tudo por aqui. Eu vou colocar esse vídeo talvez ainda hoje. Mas um abraço aí para todos. Deus abençoe todos vocês e vejo vocês aí no próximo vídeo. Inclusive, pessoal, eu estou aqui com uma placa, né, do Poco F3, e eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como desmembrar essa placa. Essa placa ela tem interposer, né? Então, para fazer um reparo nessa placa, a gente precisa desmembrá-la. E aí eu vou mostrar para vocês aí, talvez um vídeo de amanhã aqui no canal. Então fica ligado no nosso canal aí que a gente só passa conteúdo topado, diferenciado aqui para vocês. Beleza? Um abraço, tamo junto, é nóis, valeu, fui!